Bom dia, turminha. Aqui professor Solidor de Produção Textual. Eu fiquei de gravar esse vídeo aqui para tirar a dúvida da Ana, né, em relação ao processo de formação de palavras. E como nós estamos estudando aí esse tópico, para que vocês não fiquem com dúvida, professor, eu vou gravar um vídeo aqui explicando, tá bom? O nosso foco é a derivação prefixal, tá ok? Primeiro, para termos a ideia de como que se formam as palavras, né, nós temos que ter ideia de que há uma palavra simples, né, uma palavra primitiva, que é formada por apenas um radical. Daí nós temos lá o exemplo da cidade, terra, né? Temos duas palavras que possuem apenas um radical. E as palavras compostas, né, presentes nesse exemplo logo abaixo. Pé de moleque, pernilongo, guarda-chuva, tá? Por que elas são palavras compostas, essas palavras aí, pé de moleque, pernilongo, guarda-chuva? Porque elas possuem mais de um radical. Pernilongo, por exemplo, ajuntou aí dois radicais e formou uma única palavra, né? Ajuntou o radical perna e o radical longo. Juntou os dois e formou uma palavra. O guarda-chuva, uma palavra composta, né? O radical guarda e o radical chuva, né? Pé de moleque, juntou ali o radical pé mais o moleque, juntamente com a preposição de, formou ali a palavra composta, pé de moleque, tá? Aí, pessoal, na língua portuguesa nós temos dois processos primários de formação de palavras, que é o derivação. Através do processo de derivação, nós acrescentamos afixos, que são pequenos morfemas ao radical. Esses afixos nós chamamos de prefixos e também de sufixos, tá? Esses prefixos e esses sufixos, quando acrescentado de modo simultâneo a um radical, nós temos aí um processo de formação de palavras chamado de derivação parasintética, tá? Que é quando nós acrescentamos o prefixo e o sufixo. Mas isso não é o foco da nossa aula. O nosso foco da nossa aula é a derivação prefixal. O prefixo é um morfema, ou seja, uma pequena unidade que carrega junto com ela ali um significado que é acrescentado ao radical para dar origem a uma nova palavra através da primitiva, tá? E temos também o processo de derivação por composição, que não é o foco da nossa aula, como eu disse aqui, por isso que eu não vou entrar muito em detalhes. Mas o processo de derivação, né, nós temos aí a derivação parasintética, que é formada com acréscimo do prefixo e do sufixo, a derivação prefixal, apenas do sufixo, e a derivação sufixal, apenas com o sufixo. Esse é o foco da nossa aula. Este é o foco da nossa aula. Aí, aqui o professor deu um exemplo para vocês do que é um radical, tá? Deixa eu pegar aqui uma caneta aqui. Olha só. Isso aqui, ó, pessoal, é um radical, tá? Ele contém o significado básico da palavra. Essa é a definição. O radical é o significado básico da palavra. Está contido nele, tá? A ele são acrescentados outros elementos que formam aí uma nova palavra, tá? Ao radical são acrescentadas as vogais, são chamadas de vogais temáticas. Temos a vogal A, o E, o I, o O e o U, né? São 5 vogais temáticas. Quando acrescentada aqui, ó, ao radical, nós formamos ali a palavra terra, né? A palavra terra, né? Essa palavra aqui, né? Sem o A ali, é o radical, é o que contém o significado base. Quando nós acrescentamos a vogal temática, nós temos o tema, né? Então o tema ali é terra, aí nós formamos o tema terra. Desse tema, né, dessa palavra primitiva, terra, nós formamos outras acrescentando morfemas, né? Nesse caso aqui, ó, todos esses elementos aqui que foram acrescentados aqui, ó, nesse trecho aqui, ó, eles são sufixos, né?
são acrescentados logo após o radical. O radical é o ter, né? Ó, ter mais o inha, terrinha. Ter mais o extra, terrestre. Ter mais o eno, terreno. Ter mais o eiro, terreiro. Então, essas palavras aqui, desse lado aqui, são chamadas de sufixos. Os sufixos são os que vêm, são palavras que vêm depois, né, do radical. Aqui, ó, sufixos. Sufixos são acrescentados aqui, tá? Aqui nós temos os sufixos. Sufixos. Ele vem depois do radical. Se fosse acrescentado aqui na frente da palavra primitiva, nós teríamos ali o prefixo, que é o foco da nossa aula, né? O prefixo sempre é acrescentado na frente, tá? E como o professor disse aí para vocês, né? Esse aí é um pequeno processo de formação de palavras. Nós não vamos focar em todos eles, apenas em alguns aí, para não estender muito a aula de português. Mas o foco é na formação de palavras através do processo de derivação, né? E no processo de derivação nós iremos focar especificamente no processo de derivação prefixal, tá? Aqui o professor trouxe aqui para vocês o conceito do tema, né? De como que é formado o tema. Temos o radical, né? Que é o significado base, que mais a vogal temática, nós formamos o tema, que nem aqui, por exemplo, para formarmos a palavra casa, nós temos aqui o C, o A e o S como radical. O A, né, que é a vogal temática, acrescentada a esse radical, dá origem ao tema, né? E é uma palavra primitiva. Bom, pessoal, então até o S nós temos o tema. A partir daqui do S, nós acrescentamos sufixos e formamos outras palavras. Por exemplo, o sufixo inha. Se eu colocar ele ali, eu vou formar uma nova palavra, né, ó, casinha. Eu formei uma palavra pelo processo de derivação sufixal. Acrescentei um sufixo à palavra, ao radical, né? Essa palavra ali, ó, comprar, né? Até o PR ali, ó, nós temos o radical. Esse A no final ali é a vogal temática. Nós formamos o tema, compra, né? A partir dali eu posso acrescentar outras palavras e formar uma nova palavra. Por exemplo, whey, né? O E e o I. Comprei, né? O A, o D e o O. Comprado. O A mais o D, o O e o R. Comprador. Então a partir dali eu vou formando outras palavras, né? Acrescentando sufixos, mas o sufixo não é o nosso foco, tá? Aqui, ó, isso aqui, pessoal, é o nosso foco, ó. São elementos, né? O prefixo e o sufixo são elementos que se juntam ao radical. O que é o radical? O radical é a palavra que contém o significado base. É o elemento que dá origem a outras palavras, tá? Que se juntam os radicais para formar novas palavras. Eles são conhecidos como afixos, né? Daí nós temos dois afixos aí, o prefixo, que está aqui, ó. Temos aqui o prefixo, que é o que vem antes, né? Quando colocado antes do radical, preste bastante atenção nesse detalhe, ó. O prefixo ele vem antes do radical. E aqui embaixo nós temos o sufixo, tá? O sufixo ele vem depois do radical, é conceitado depois do radical. Aí nós temos aqui um exemplo, ó. A palavra pedra. Até o R ali eu tenho radical. Esse A aqui, esse Azinho aqui, ó, é a vogal temática. Esse radical mais essa vogal temática formam o tema pedra, né? Esse sufixo ada acrescentado depois do radical deu origem a uma nova palavra, uma palavra derivada pelo processo de derivação sufixal, tá? Essa palavra aqui, ó,
viável, viável. Temos aqui um radical, né? Foi acrescentado na frente dele um prefixo. O prefixo vem antes do radical. O prefixo de negação, né? O in, formou a palavra inviável. Essa palavra aqui, ó, feliz, é o radical, né? Na frente dele foi acrescentado o prefixo de negação in, formou a palavra infeliz. Vamos esquecer o mente aqui. Nesse caso aqui, como nós temos dois, né, afixos, temos aqui o prefixo in e o sufixo mente. Esse processo de derivação aqui é o que nós chamamos de derivação parasintética, porque é acrescentado um prefixo e um sufixo. Mas o nosso foco é a derivação prefixal, porque através dela iremos formar novas palavras, né? Um antônimo acrescentando um prefixo de negação. Esse é o foco da aula. Aí, pessoal, vamos lá. Ó, estão vendo aqui, ó, esse trecho aqui, inclusive, o professor colocou na... Vou baixar aqui um pouquinho, peraí. Eu coloquei esse trecho aqui na apostila de vocês, tá? Para vocês fazerem atividade no caderno de vocês, aí que eu vou explicar para vocês certinho. Esse lado aqui, ó, nós temos esse lado aqui, ó, são todos prefixos, tá? Todos prefixos. Aqui nós temos os radicais, ó, feliz, ler, fazer, presidente, classe. Se eu acrescentar esse prefixo in na frente dessa palavra aqui, vou formar uma nova palavra, né? Nós acrescentando o prefixo in na frente do radical feliz, eu vou formar a palavra infeliz, olha lá, pelo processo de derivação prefixal. Acrescentando aqui esse prefixo aqui na frente da palavra ler, que é o radical, vou formar aqui uma nova palavra pelo processo de derivação prefixal, reler. Acrescentando o prefixo des na frente do radical fazer, eu irei formar uma nova palavra, desfazer, e assim sucessivamente. Desses aqui, pessoal, os que mais possuem significado de negação é o in, né, que dá uma ideia de negação, e o des também, uma ideia de negação, tá? Tem também o ex ali, mas os que mais dão ideia de negação é o in e o des. Aí o que vocês vão fazer, ó? Uma atividade aqui, ó. Vocês irão, ó, completar esse quadro com os respectivos antônimos. O que é um antônimo? É uma palavra que possui um sentido diferente, é um sentido oposto a partir do radical apresentado, né? Aí temos aqui, ó, temos até um exemplo ali de antônimo formado a partir do radical amor. Acrescentou lá do slide anterior o prefixo des e formou a palavra desamor, que é um antônimo, né, formado pelo processo de derivação prefixal através de um antônimo através de um prefixo de negação, né? Formamos um antônimo acrescentando um prefixo, tá? Mesma coisa aqui, ó, aqui embaixo, aqui. Eu vou botei aqui, ó, aqui, ó, palavra paciente, né? Nesse slide aqui, ó, vocês têm os prefixos que vocês poderão estar usando lá, tá? Essa é a ideia, é formar um antônimo, né, que é uma palavra de sentido oposto, acrescentando um prefixo de negação ao radical, que é a palavra base, tá? Temos ali paciente, útil, contente, igual. Vocês vão tirar daqui, ó, os prefixos e vão encaixar ali e vão formar uma nova palavra, né, através do processo de derivação por prefixação. Essa palavra é um antônimo, tá? Complete aqui, ó, os prefixos. Quais daqueles prefixos lá, ó, desses daqui? O in, o re, o des, o ex e o sub, que exprimem uma negação, o contrário. Quais deles? Aí eu expliquei. Todos eles, na verdade, exprimem negação, mas tem dois ali que exprimem mais negação ainda, que é o des e o ex, e o des e o in, tá? E é isso. Aí eu resumi assim, pessoal, tá bom? Espero que ficou bem compreensível para vocês. Eu vou postar lá no meu canal no YouTube e quero que vocês assistam e compreendam o conteúdo, ok?
temos outros processos de derivação, igual eu falei para vocês ali, ó, lá no começo já tá aqui, ó, já dá até uma dica. Temos dois processos de derivação na língua portuguesa, né? O processo de derivação e o processo de composição. Através desses dois aí nós conseguimos formar palavras novas através de palavras primitivas, né? Palavras simples e palavras compostas, ok?